Ó esperança de Israel, ó esperança, ó esperança de Israel, ó esperança de Israel. Davi Sassi, Luiz Arcanjo, nosso comandante, ele é nosso comandante. Clare, nosso comandante, Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo poderoso. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Wellington, estava aqui meditando na mensagem, pois logo mais às 18 horas estaremos ali na zona norte de São Paulo, em Damasceno. Vamos ali falar do amor de Deus. Eu quis estar meditando na mensagem, já quero dividir com você também, que Deus falou forte ao meu coração. Eu tenho certeza que vai falar ao teu coração também. Louvado seja Deus. Vamos estar ali hoje ministrando a palavra de Deus às 18 horas, no Jardim Damasceno, ali na Zona Norte. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Queria deixar na meditação dos irmãos, louvado seja Deus, em 1 Samuel, no seu capítulo 3. Louvado seja Deus, forte essa mensagem. Vai dizer assim: Deus fala em Samuel em sonhos. Glória a Deus. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito válida naqueles dias. Não havia manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. Glória a Deus. Estando também Samuel já deitado, antes que as lâmpadas de Deus se apagassem no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Olha que interessante, já começo a ter revelações de Deus aqui. Para você escutar Deus, você tem que estar na presença de Deus. A Bíblia nos fala que Samuel se encontrava ali, aonde se encontrava a arca, ou seja, perto da presença. Glória a Deus. O Senhor chamou Samuel e disse: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi-se e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Lá vai outra revelação. O Senhor não desiste de você. Ele te chamou, vai te chamar até você dizer: Eis-me aqui, oh glória. Aí diz aqui no 6: E o Senhor tornou a chamar outra vez: Samuel, Samuel. Se levantou e foi a Eli. E disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torne a deitar. Glória a Deus. E o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli. E ele disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo, ou seja, chamava o jovem. Pelo que ele disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que se te chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel foi e deitou no seu lugar. Então veio o Senhor a Eli e disse: Então veio o Senhor a ele, e ali esteve, e veio o Senhor
E ali esteve, chamou com das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala que o teu servo ouve. Glória a Deus. Palavra essa abençoada, a qual Deus quer que você nesta manhã de domingo escute Ele falar, pois Ele não desiste de você. Quantas das vezes Ele já te chamou e você pensa que é o mundo que está te chamando, que é o pastor que está te chamando, mas o Deus está falando nesta manhã que é Ele próprio. Ele está te chamando para algo sobrenatural. Ai, querido Deus Todo-Poderoso, Criador ao Senhor dos céus e da terra, nesta hora, Deus amado, a parte a qual me cabe, Senhor, é ler a Tua mensagem, Senhor. As interpretação, ó Deus amado, a qual pode, Papai amado, trazer, ó Deus amado, a cura, a libertação, a transformação do Teu povo, só pode vir se for de Ti, ó Deus. Então que não seja mais eu, ó Pai, a falar, mas sim o Senhor falando, ó Pai, através da minha boca, através desta live, que pessoas vão ser alcançadas, tudo para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, a Bíblia é clara, aonde vai dizer que Samuel, escutando a voz de Deus, pensa que era ali o profeta Eli. E ali ele vai de encontro a Eli. E Eli, pelas 3 vezes, ele não entendeu. Mas na terceira vez ele entendeu que era Deus falando com o mancebo, falando com o jovem. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que uma certa mulher por nome Ana, a qual Deus Todo-Poderoso ali tinha cerrado a madre dela, ou seja, feito ela ser estéril. E essa mulher ali era ela, Penina e Eucana, seu esposo, Penina, a segunda mulher do seu esposo. E esta mulher, por nome Penina, ali gerava filhos. E ela gerando filhos, ela humilhava, ela zombava de Ana, dizendo que Ana era estéril, que Ana não poderia gerar filhos de Eucana. Mas a Bíblia vai nos dizer que mesmo Ana não tendo filho, de ano em ano, ela subia ao templo para lhe oferecer a Deus, para lhe clamar a Deus, mesmo passando por opróbrio, mesmo passando por vergonha, ela não deixou de adorar. Quantas das vezes eu e você, por não escutar, por não a resposta de Deus, já pensamos em desistir. Por quê? Porque infelizmente, pessoas que estão sendo abençoadas por Deus, ao invés de glorificar o nome do Senhor e estender as mãos para aquela pessoa, ainda a qual não alcançou um milagre, a pessoa zomba, a pessoa diz que ela está no pecado, a pessoa diz que aquela pessoa é menor ou até mesmo insignificante na situação. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer que Eucana amava Ana, e quando ele subia, ele oferecia para Deus e dava a maior parte para Ana. A Bíblia vai nos falar que Ana chorava, Ana implorava, Ana suplicava, mas uma oração a qual Deus ainda estava preparando o milagre. E o milagre, quando é de Deus, demora, mas quando vem, ele vem marcante. As pessoas vão ver que o nome do Senhor é glorificado no milagre. A Bíblia nos diz que uma certa vez Ana sobe ao templo, e ali ela se prostra diante do tabernáculo, diante do templo, e orando ali o profeta Eli, olha e até zomba dela também, dizendo, uma hora dessa, mulher bêbada, uma hora dessa, larga este vinho. Ela diz, não sou embriagada, eu estou aqui aquebrantada, clamando a Deus. E ele diz, Deus ouvirá a tua oração, a tua petição. E ali esta mulher, a Bíblia nos fala no seu capítulo 2, que ela se levanta regozijando, se levanta já alegre. Sabe por quê? Ela se prostrou na presença de Deus, triste, angustiada, mas ali com o coração aquebrantado, aonde o profeta testificou dizendo, Deus escutou a oração. Ela tomou posse daquilo, levantou-se já de uma forma diferente. Muitas das vezes nós se prostramos diante de Deus triste, angustiado, mas quando Deus fala ao teu coração, você sente o Espírito Santo testificando que a bênção chegou, que o milagre chegou, que o milagre está sendo gerado. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos falar que ela vai para a casa dela, e ali a Bíblia nos fala que ela vai ter com Eucana, e a Bíblia nos fala que ela gera, que ela vai ter um milagre.
começa a gerar um milagre, começa a passar o tempo. Assim, passando 9 meses, nasce Samuel. Nascendo Samuel, ela tinha feito uma oração a Deus dizendo que este milagre vai ser para a tua glória, para glorificar o teu santo nome e para a tua obra. A Bíblia nos fala que quando Samuel desmama, ela vai e entrega Samuel a Eli, entrega Samuel ao templo para servir a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Quantas das vezes nós fazemos uma oração desta para Deus: Senhor, restaura meu casamento, Senhor, restaura a minha saúde, que eu vou servir ao Senhor, restaura, Senhor Jesus Cristo, a minha situação familiar, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas quando Deus faz isso, a primeira coisa que nós faz é esquecer daquele compromisso, daquele voto a qual fizemos com Deus. Assim somos nós, mas Ana não fez assim. Ana, ela fez o que ela orou, o que ela entregou para Deus, ali ela cumpriu. Louvado seja Deus. Ela levando Samuel para o templo, Samuel começa a morar no templo, a servir Deus através do profeta Eli. Ali a Bíblia nos fala que Eli se encontrava em um lugar e Samuel se encontrava dentro do templo, perto da arca. Olha que interessante isso. Não adianta você estar dentro do templo, fora da presença, porque Samuel, ele se encontrava dentro do templo, mas dormia na presença de Deus. A Bíblia nos fala, como nós lemos aqui agora, que Samuel se encontrava ali no santuário, dormindo perto da presença, e ele se encontrava longe, ele dentro do templo, mas longe da presença. Quantos hoje em dia estão assim, dentro da igreja, mas longe da presença de Deus? Mas o que me chama a atenção, a Bíblia vai nos dizer que ele tinha 2 filhos, estes por nome Ofni e Finéias. Ofni e Finéias, a Bíblia nos fala que eram prostitutos, mas também eram sacerdotes. Eles eram prostitutos e ainda roubavam as ofertas. Quantos de hoje em dia está assim na casa de Deus, buscando a Deus por aparência, buscando a Deus por uma rotina de quarta-feira eu tenho um compromisso de ir na igreja, sexta-feira eu tenho um compromisso, domingo eu tenho um compromisso. Por quê? Porque outra hora os compromissos eram nos bailes funk, eram nas festas, aí não tem mais, então a rotina virou de ir para a igreja somente para ir, não mais para fazer como fazia outra hora, de ir e adorar, de buscar, de glorificar, de se derramar na presença do Senhor. Mas o que me chama a atenção, a Bíblia vai nos dizer que Ofni e Finéias, sendo infame, sendo prostituto e roubava as ofertas de Deus, também ali estava junto Samuel. Mas o que me chama a atenção é que Samuel, crescendo no meio destes homens, ele não se contaminou. Quantos de nós dentro da igreja tem se contaminado com as coisas que está acontecendo dentro da igreja? Quantos de nós tem se contaminado com as coisas que tem no nosso trabalho, na nossa faculdade? Quantos de nós tem se contaminado? Mas a Bíblia nos fala que Samuel não se contaminou. De ano em ano a mãe dele subia ali para trazer uma veste, para trazer uma túnica, para trazer uma capa para ele, e ali do mesmo jeito, buscando a Deus, clamando a Deus, a um certo ponto de acontecer isso que nós vemos aqui em 1 Samuel capítulo 3, e o próprio Deus chamá-lo, Samuel, e ele vai e corre para Eli. Por quê? Porque a Bíblia nos fala que naquele tempo era difícil, era muito raro a voz de Deus. Sabe o que eu começo a entender com isso? Era muito raro, mas quando Deus falava, Eli escutava a voz de Deus. Por quê? Porque ele era um sacerdote, porque ele era um profeta, porque ele era um juiz. Então ele já chegou um dia a escutar a voz de Deus, mas naquele tempo não estava mais falando. Sabe por quê? Porque Deus só fala com quem tem compromisso com ele na casa de Deus, quem está com a presença de Deus. E Ofni e Finéias estava na prostituição, não escutava a voz de Deus. Eli já estava fora da presença de Deus, porque ele passava um pano para os filhos dele. Ele mais adulava os filhos dele, mais protegia os filhos dele do que o compromisso que ele tinha com Deus. A Bíblia vai nos falar que Eli chega e diz para Samuel: Samuel, não te chamei. Samuel, volta a dormir.
Samuel voltou a dormir. Pela segunda vez, Deus de novo chama: Samuel, Samuel. Ele se levanta e vai de encontro a Eli. Por quê? Porque ele não conhecia a voz de Deus. O que me chama a atenção, quando você vê um cachorro latindo, você sabe, é um cachorro. Quando você vê um gato miando, você sabe, é um gato. Quando você vê um passarinho cantando, é um passarinho. Mas quando você escuta a voz de Deus sem conhecer, você não sabe. Agora, quando você conhece que é a voz de Deus, você fala: é Deus falando. Oh glória, eu vou nessa situação porque Deus está falando. Eu vou nesse compromisso porque Deus está falando. Eu conheço a voz de Deus, eu sei que é Ele que está falando. Hoje em dia muitos estão dizendo: é Deus manda te dizer, Deus manda te falar, sendo que Deus não falou nada. Quando Deus fala, testifica no teu coração e você sente e fala assim: eu tomo posse porque Deus falou. É assim hoje. A Bíblia nos fala que pela terceira vez Samuel vai de encontro a Eli e dizendo: fala. Ele diz: opa, é Deus. Uma hora, uma outra vez eu também escutei a voz de Deus. Samuel, quando te chamaram de novo, você vai e diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E assim foi dito. Deus chama de novo Samuel e Samuel vai e fala: fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Quando Deus fala para ele, começa a falar da situação de Eli, de Ofni e Finéia, que os filhos estavam na prostituição, que Eli não levava mais sério, que Deus ia fazer justiça. Sabe por quê? Porque não brinque com as coisas de Deus, não fique zombando das coisas de Deus, não fique em cima de altar zombando das coisas de Deus, porque uma hora a mão de Deus vai pesar. A Bíblia nos fala que Samuel vai e conta para Eli. Ele vai e fica triste. A Bíblia nos fala que naqueles tempos os filisteus se levantaram para pelejar, para lutar contra o povo de Israel. Eles começam a pelejar. A Bíblia nos fala que 4.000 homens mortos israelitas naquela peleja. Eles voltaram da guerra triste, pensando: nós sem a presença de Deus, ali fomos mortos, perdemos a guerra, perdemos 4.000 homens. E o que me chama a atenção, que um deles vai e diz: sobe, vai buscar a arca da presença em Siló, porque quando nós entrarmos na guerra com a presença de Deus, a certeza que a guerra é vitoriosa, que a guerra é nossa. Assim eles pegaram, subiram para Siló, e quem que desce com a arca? Ofni e Finéias, prostitutos, ladrões, infames, trazendo a presença de Deus. Quantas das vezes nós olhamos altares, pessoas que estão com contaminação do mundo, levando a palavra de Deus, rodando, pulando, sapateando, sem temor nenhum a Deus, e as pessoas que estão ali carentes da palavra de Deus, pensam que é de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que quando Ofni e Finéias está trazendo a arca, houve-se um grande júbilo, uma grande tremor de terra, a ponto de chegar no acampamento dos filisteus. Os filisteus ouviram aquilo e falaram: chegou um Deus na terra, no acampamento de Israel. Aí eles começam a dizer: como podemos nós pelejar contra um Deus desse? Um Deus que tirou eles do Egito, que abriu o mar, que fez coluna de fogo, que fez nuvem. Não tem como. Mas mesmo assim, uns vai e levanta e fala: não temam, ou vocês querem ser escravos do povo hebreu, do povo de Israel. A Bíblia nos fala que mesmo sabendo que iam perder, os filisteus vão para cima. É assim também. Satanás sabe que vai perder, mas ele vai para cima. Sabe por quê? Porque ele já é um derrotado, então eles têm certeza que a derrota é dele, mas eles vão tentar a vitória de qualquer jeito. E se você não tiver com comunhão com Deus, se você não estiver ligado no trono de Deus, você vai perder. A Bíblia nos fala que eles vão como você vai para a igreja buscar certinho. Satanás fala: vixe, ele foi orar pelo casamento, ele foi buscar pela casa dele, ele foi buscar pela saúde, mas nós somos derrotados, mas mesmo assim vamos atacar. E se você estiver buscando de qualquer maneira, Satanás sai vitorioso, A Bíblia nos fala que eles vão e matam 30.000 homens e tomam a arca da presença. Eles trazendo a arca do povo para a cidade dos filisteus, eles chegaram ali e colocaram a arca da presença dentro do templo de Dagon. Imagine ali, Dagon e Deus.
A Bíblia nos fala que Dagom pela manhã cai no chão. Sabe por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Dagom está caído no chão. Os filisteus pensam que era uma coincidência. Eles levantam Dagom de novo. Só que a Bíblia nos fala que no dia seguinte Dagom está sem a cabeça, sem as mãos. Deus não divide a glória dele com ninguém. Não pense que é você que cure, não pense que é você que liberta, não pense que é você que transforma. Você só é uma ferramenta nas mãos de Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. A Bíblia vai nos falar que ali eles pegam aquela arca e já estão com ratos, hemorroida nas partes íntimas. Eles pegam aquela arca e levam para outra cidade, para Gate. Levando para aquela cidade, as pessoas também estão com hemorroida nas partes íntimas, estão com úlcera e com rato lá, em 3 cidades. Quando chegou na 3ª cidade, eles falaram, aqui não. Juntou-se os 5 reis da Fenícia, os filisteus, e pensaram, o que vamos fazer com esta arca? Porque deve ser a presença de Deus, este Deus que está nos amaldiçoando. Vamos fazer imagens de ouro de ratos, de hemorroidas, da doença que eles tiveram. Aí colocaram dentro, perto da arca, e colocaram a arca em cima de um carro de boi, com 2 vacas, a qual tinha sido momentos que tinha tido bezerro. Então imagina, com aquelas vacas ali, acabado de ter bezerro, se colocasse alguma coisa em cima, elas iam pular. Mas pode ser brabo o que for, quando coloca a presença de Deus, fica mansinho. Você pode ter sido homicida, você pode ter sido um traficante, você pode ser braba o que for. Quando a presença de Deus está em você, você tem que amansar, sabe por quê? Porque Deus, ele passa por cima de toda a brabeza. A Bíblia nos fala que ali eles colocaram a arca em cima de um carro de boi, com 2 vacas que tinham acabado de parir, e começam a subir sentido a Betel. Só que eles subindo, os 5 reis filisteus começaram a seguir para ver se aquelas vacas não iam desviar, se aquelas vacas não iam pular, se não ia derrubar a arca da presença. Mas quando você está levando a presença de Deus, pode ser brabo que for, se a presença está em você, você fica mansinho, você fica obediente, você não é mais aquele outro homem, aquela outra mulher de outra hora. 5 minutos eu estouro, se me der um tapa eu dou 2. Hoje em dia tem muito crente assim, que fala que está trazendo a presença de Deus, mas não pode ver uma contenda que já está mais barraqueira do que o próprio que está no mundo ali. A Bíblia nos fala que eles olharam e falaram, verdadeiramente foi Deus que fez isso. A Bíblia chega em Betel. Chegando em Betel, tinha um povo ali carpindo, tinha um povo ali trabalhando. A Bíblia nos fala que eles se alegraram, mas teve 70 homens que foram dar uma de curioso. A curiosidade na presença de Deus mata o crente. Não entre na presença de Deus com curiosidade, eu quero ver se ele faz, eu quero ver se ele vai fazer, porque Deus faz, Deus vai fazer e Deus é na sua vida. A Bíblia nos fala que eles abriram uma arca para ver. Quando ali a Bíblia nos fala que 70 homens são mortos. Eles falaram, não quero mais essa presença aqui. Pegaram esta arca, pegaram a presença de Deus, porque outra hora a presença de Deus simbolizava aquela arca. Hoje a presença de Deus sou eu e você. Hoje a arca sou eu e você. O Espírito Santo está dentro de nós. Então temos que chegar em lugar e manifestar a presença de Deus. Aonde outra hora você chegava e se contaminava, hoje você é a presença. Então você chega, você tem que ser diferente. Você tem que mostrar a glória do Senhor como aquela arca mostrava naquele tempo. Porque hoje você é a arca. A Bíblia nos fala que a arca é levada para a casa de Abinadab. A Bíblia nos fala que fica ali 20 anos a arca na casa de Abinadab e nada acontecia. Nada acontecia. O que me chama a atenção que a Bíblia vai nos falar que o povo de Israel, vendo que todo o povo tinha um rei, disseram, Samuel, consagra um rei para nós. Aí Samuel diz, nós temos um rei todo-poderoso, a qual é Deus. Ele fala, não, queremos ser como os filisteus, queremos ser como todos que têm um rei. Ali Samuel se entristece e ele vai e consagra o rei. Um rei por nome Saul, todos conhecemos. Só que Saul, nos primeiros dias, estava sendo uma bênção. Quantas das vezes eu e você, na presença de Deus, no comecinho é uma bênção, mas depois vai mudando. A Bíblia vai dizer que Samuel, para resumir já, para já estar
dando andamento na palavra, a Bíblia vai nos falar que Samuel, ele vai, em vez de obedecer, ele preferiu sacrificar, entristecendo o próprio Deus. O Deus Todo-Poderoso, a qual sabemos que é um Deus que não quer sacrifício, mas sim obediência, ele vai e diz: Samuel, até quando tereis dó de Saul, sendo eu já rejeitado ele? A Bíblia nos fala que ele vai separar Davi para que Davi viesse reinar. A Bíblia nos fala que Davi, ele estando ali no pasto, ele ali cuidando de ovelhas, da qual ninguém queria cuidar. Me chama a atenção que ali ninguém queria cuidar daquelas ovelhas, mas ele ali começou a cuidar. E ele cuidando e já chamando a atenção do céu. Sabe por quê? Porque Deus vê quando você cuida daqueles a qual ninguém quer cuidar, você está chamando a atenção dos céus. Muitas vezes as pessoas querem cuidar daquela ovelha somente que está dentro da igreja, que está ali dizimando, que está ali ofertando, mas aquela pode estar no mundo ali sofrendo no crack, na cocaína, ninguém quer ir lá. Mas hoje Deus está levantando Davi para cuidar dessas ovelhas. Deus está te levantando para cuidar dessas ovelhas. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que Deus vai e separa Samuel. Samuel vai lá e unge Davi. Davi vai e espera o tempo dele para ser consagrado rei. Davi vai, quando é consagrado rei, já estou resumindo a história, ele vai e lembra: para mim reinar, eu preciso da presença. Para mim prosperar, eu preciso da presença. Para mim ser curado, eu preciso da presença. Para mim ter transformação, eu preciso da presença. Ele vai na casa de Abinadab buscar aquela presença, buscar aquela arca. Quando ele vai buscar, ele faz que nem os filisteus fez. Ele colocou a presença de Deus em cima de um carro novo, um carro de boi. Quantos de nós tem levado a presença de Deus como o mundo leva? Quantos de nós tem feito a presença de Deus da mesma maneira que o traficante leva, que o homicida leva, que o católico leva? A Bíblia diz que ali eles tinham que pegar a presença, os levitas colocarem no ombro, dar 6 passos, sacrificar. Davi não se lembrou para isso. Ele levou como os índios estavam levando, como os filisteus estavam levando. A Bíblia nos fala que nesta caminhada a arca deu uma balançada, Uza colocou as mãos e foi fulminado. Ele disse, Davi, dizendo: não quero uma presença dessa para minha vida, não quero uma presença dessa para minha casa. Ele vai e passa perto da casa de Obed-edom, no Obed-edom, passando perto da casa de Obed-edom. A Bíblia vai nos dizer, e ele estudando também, que Obed-edom era da tribo dos levitas. Então era um levita, só que ele estava na terra de Gate, na terra dos inimigos. Quantos levitas, quantos pastores, quantos missionários estão agora na terra de Satanás, estão na Cracolândia, estão ali no Fumódromo, estão no baile funk, estão nas adegas. Mas o que me chama a atenção é que Deus tem estratégia para chegar lá e trazer. A Bíblia nos fala que Obed-edom não tinha nada, era como eu outra hora, era como você também pode ser nesta hora, passando fome, passando necessidade, passando o próprio. Mas aí quando a presença chega na casa dele, ele vai e cuida da presença. Imagina eu ele pegando aquela presença, cuidando, zelando dela. Em 3 meses a vida dele mudou. Em 3 meses, o que ele não tinha, ele começou a ter. Sabe o que? Primeiro o reino, a justiça e as demais coisas nos acrescenta. E quando você pega a presença de Deus e cuida, Deus vai acrescentar na sua vida, Deus vai acrescentar luz na sua vida, Deus vai acrescentar saúde, vai prosperidade, vai acrescentar coisas na sua vida. Chega no ouvido de Davi, Davi vai e ouve falar, quando a presença chegou na casa de Obed-edom, em 3 meses ele mudou. A Bíblia nos fala que Davi foi lá buscar a presença. Imagine Davi chegando na casa de Obed-edom e falando: Obed-edom, você cuidou da presença, você cuidou da arca, eu vim buscar a arca, mas vou levar você também. Sabe que já começa a entender como os dias de hoje, você que está cuidando da presença de Deus, Jesus está voltando e vai na sua casa e vai dizer: você cuidou da presença, vem comigo, bendito de meu Pai. Você vai subir, sabe por quê? Porque você cuidou da presença. Agora se você foi que nem Obed-edom, vai subir. Agora como se você foi como Abimeleque, como Abinadab, só ficou com a presença, mas não cuidou, não vai subir. Então o que Deus está dizendo nesta manhã para mim e para você: cuide da presença, porque Jesus está voltando e Ele vai te levar.
Pai querido, Deus A gente analisa Todo-Poderoso, Criador, ó rapidinho e Senhor coloca dos sua céus e música da nas terra. plataformas do Nesta hora, Deus YouTube, amado, a Spotify, palavra do Apple Senhor, ó Music. Pai, foi ministrada através da minha boca. Te peço, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, alcança, Senhor, meu Deus, agora, Pai, os Samuéis, ó Senhor, alcança, meu Deus, agora, Pai amado, os Obed-Edom, ó Pai, faça, Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, pessoa ser alcançada através dessa palavra e o seu nome glorificado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nesta noite estaremos ali no Jardim Damasceno, às 18 horas, levando a palavra de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Wellington e esta foi mais uma mensagem da paz de Deus para a tua vida, em nome de Jesus.